Graças ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira muito especial. Amém. Somos uma geração especial. Sabe por quê? Porque as janelas do céu estão abertas para nós. Amém. Somos a geração final. Sim. E o que é a geração final? São aqueles que recebem de Deus, Amém. aqueles que recebem de Deus a sua incumbência. Amém. Talvez você não tenha percebido a grandeza disso. Mas nesses dias, é isso que o Senhor quer nos mostrar. Esse privilégio de fazer parte do plano de Deus. Amém. O privilégio de fazer parte do desejo de Deus. De estarmos envolvidos, estarmos involucrados, como se fala em espanhol, né? Entregues a essa obra. Amém. E sabe o que é melhor? Que jovens de 10, 11, 15, 20, 30, 50, 60 estão incluídos nessa obra. Você e eu estamos incluídos nessa obra. Amém. E por isso essa manhã, nosso amado irmão Grimaldi apresentou a história de um jovem. A experiência de um jovem. Amém. O jovem Timóteo. Que quando Paulo passou pela sua cidade, percebeu que tinha algo diferente. E se pegarmos o livro de Atos, quando fala de Timóteo, fala ali que Timóteo era um jovem que tinha um bom testemunho daqueles que estavam com ele. Amém. E a idade de Timóteo era aproximadamente 15 anos. E ao perceber isso, e ao ouvir Paulo ouvindo isso, que Timóteo era um jovem de um bom testemunho, levou Timóteo para viajar com ele. E foi ensinando a Timóteo tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor. E por isso Timóteo pôde se tornar esse fiel cooperador, alguém que realmente Paulo confiava a obra, alguém que Paulo podia entregar a obra, e ele falou, como nós vimos hoje pela manhã, né? Não há ninguém que possa cuidar tão bem das igrejas que não seja o jovem Timóteo. E aí eu pergunto para vocês, jovens, nesta noite, se o Senhor te entregar uma igreja, você se sente capaz em cuidar? Se o Senhor te confiar uma cidade, você se sente capaz de cuidar? Imagina qual era a situação de Timóteo chegando em Éfeso. E Paulo falando, ó, fica aí para cuidar dos irmãos. Qual era a situação da igreja em Éfeso? Eles eram envolvidos com fábulas, genealogias, que não levavam à edificação, senão à discussão. Eles discutiam entre eles. Pessoas experimentadas, pessoas cultas, conhecedoras, né? Fala que quando surgiu a igreja em Éfeso, eles juntaram vários livros de magia, várias coisas ali, queimaram esses livros, ou seja, eles eram estudados, eles eram conhecedores. E quem fica ali para cuidar da igreja? Um jovem chamado Timóteo. E nessa manhã nos foi apresentado que Timóteo precisava ter fé, precisava andar pela fé, precisava crer no Deus que existe. Porque não era pela capacidade de Timóteo, não era pela força de Timóteo. O que o Senhor está entregando para nós hoje, o que o Senhor está falando para nós hoje como geração final, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é uma palavra para o Grimaldi, para o Solomão, não. É uma palavra para cada um que está aqui, para aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir as mensagens. É uma palavra inclusiva, porque o nosso Senhor, Ele é inclusivo. Amém. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pela manifestação do Espírito. E sabe o que nós precisamos aprender? Usar o Espírito. Amém. Precisamos aprender a queimar no Espírito. Precisamos aprender a ter uma vida absoluta. Hoje de manhã nos foi apresentado Timóteo. E agora à noite, qual é o sentimento, qual é o encargo? É nós falarmos de Paulo. Talvez alguns aqui já conheçam um pouco da história de Paulo, dos seus feitos, as suas viagens, as igrejas que ele levantou, não é verdade? As epístolas que escreveu, 14 epístolas foi escrita por Paulo. Tudo que ele passou, o grande Paulo, ele não se considerava assim. No início era Saulo, que significava grande.
Mas quando ele recebeu uma incumbência, ele recebeu uma visão, não é verdade? E o tema da mensagem agora à noite é essa: geração final vive por uma visão. Paulo deixou de ser grande e se tornou pequeno. O menor de todos os santos, como ele fala. E eu pergunto para vocês, Josué, sabendo da história de Paulo, e se eu falar para você que você pode ser um Paulo hoje, você acredita? Que você pode fazer coisas grandiosas como Paulo fez, você acredita? Você crê nisso? Amém. Com convicção? Amém. Podemos fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito que Paulo recebeu é o mesmo que nós recebemos. O Deus que Paulo serviu é o mesmo Deus que nós podemos servir hoje. Por isso é importante termos uma visão. É por isso que essa noite nós vamos falar de uma visão que precisa governar a nossa vida. É muito importante ter visão. É muito importante ver o que está à nossa frente. Porque isso mudou a vida de Paulo. A visão que Paulo recebeu mudou a vida dele. Não é verdade? Mudou o seu ímpeto. Mudou a sua maneira de pensar. Mudou o seu agir. Por causa de uma visão. Senhor Jesus, queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 11. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Uma irmã pode ler para nós, por favor? Em pé. Geração final vive por uma visão. Título da mensagem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Uma irmã pode levantar e ler para nós? Quatro. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Amém. Dentro desse cenário, quem aqui gostaria de ser como Paulo? Josué? O que você acha? E aí? Quer fazer as mesmas obras que Paulo fez? Quer? Mas você vai ser açoitado. Sabe o que é açoite? É a vara nas costas. Mas vai ter naufrágio também. Você vai ficar à deriva no mar. Pode ser comida de tubarão. E aí? Anima? Alguém anima? Alguém se candidata? Por que Paulo passou por tudo isso? E não desistiu? Não é que não teve fraqueza. Paulo teve fraqueza. Paulo sofreu. Paulo teve espinho na carne. Pediu para o Senhor tirar. No final lá de Timóteo, né, ele fala, todos me abandonaram. Aqui está falando, na maioria, de coisas exteriores. Mas nesse último ano, quem aqui não sofreu açoite psicológico com o Covid?
Quem aqui não sofreu com isolamento social? Não poder estar com seus colegas, com seus amigos, com os irmãos da igreja? Quem aqui foi apedrejado interiormente? Não é verdade? Passamos por isso. Gostamos e até vislumbramos, né, toda a obra que Paulo fez. É importante. Paulo escreveu o coração da Bíblia, nos mostrou a economia de Deus, né, o desejo do Senhor. Mas Paulo sofreu. Paulo sofreu muito. Nós vamos sofrer? Vamos. Paulo falou para Timóteo, né, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E nós vamos ser perseguidos. Mas Paulo olhava para isso? Não. Paulo dava ênfase no seu sofrimento? Não. Paulo falava que ele se preocupava com as igrejas. Ele se preocupava com Timóteo. Ele se preocupava com a vontade do Senhor. Mas por que ele se preocupava com isso? Atos, capítulo 22. E agora eu vou pedir para um jovem entre 10 e 12 anos ler para nós. Atos 22, de 6 a 10. Um jovem com a idade de 10 a 12 anos, coloque-se de pé e leia para nós esses versículos, por favor. Como diz o Grimaldi, rapidinho. Já está ali, ó. Amém. Ora aconteceu que indo no caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Algo me respondeu: Eu sou Jesus, ao Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Amém. Amém. Paulo estava indo para Damasco. Olha o cenário. Ele chegou pedindo carta de autorização para perseguir os cristãos, para prendê-los porque eles falavam de Jesus. Ele tinha muita autoridade, a ponto de fazer isso. E aí ele vai para Damasco. E vai com sangue nos olhos. Eu vou encarcerar o maior número de cristãos possível. Eu vou fazer meu nome. Eu vou perseguir, porque eles estão falando mentiras. Né? E vai a caminho de Damasco. Por volta de meio-dia, sol a pico. Forte o sol. Brilha uma luz mais forte do que o sol. Vem uma grande luz. E Paulo cai por terra. E qual foi a primeira coisa que Paulo perguntou? Quem és tu, Senhor? Ele ouviu uma voz. Primeiro ele ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Saulo reconheceu o senhorio. Nesse momento, Saulo reconheceu alguém que estava acima dele. E se pegarmos a história de Paulo, quando ele fala do testemunho dele, ele fala que ele era um jovem judeu, criado por Gamaliel, um dos principais da época, conhecedor da lei, diante da lei irrepreensível. Ele era grande. Ele era grande. A ponto de chegar para os principais e falar assim: eu quero carta de autorização, porque aqui em Jerusalém eu já resolvi o problema, agora eu quero ir para Damasco. Eu quero ir lá resolver o problema lá também. Só que quando Paulo é tomado por essa visão, quando essa luz brilha na vida de Paulo e Paulo reconhece um senhorio, Paulo vê, é algo maior que eu. E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E qual foi a visão que Paulo teve nesse momento? Quem ele viu? Quem Paulo viu? Eu sou a Jesus. Amém.
Entenderam? Como é que fala em português? Percebes? Percebes? Paulo viu Jesus. Paulo não viu a lei. Paulo não viu os profetas. Paulo viu a Jesus. Amém. Sabe quem você precisa ver essa noite? Não é o irmão Salomão. Não é o irmão Tarek. Não é o irmão Gil. Não é nenhum dos profetas. O que nós precisamos ver essa noite é a Jesus. Amém. Mesmo que estoure o balão lá fora, o que nós precisamos ver é a Jesus. Amém. Paulo indo com o desejo de encarcerar os cristãos, prender, conceder na morte deles, porque eles eram julgados e mortos. Com esse ímpeto, viu a Jesus. Ele foi para Damasco, chegou em Damasco, mas o que ele fez em Damasco? Trouxe morte? Trouxe caos? Trouxe destruição? Não! Paulo, quando chega em Damasco e tem essa visão, o que ele fala? Ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar de Jesus. Ele começa a levar vida para as pessoas em Damasco. Olha como essa visão muda a vida. Jovem, você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua condição? Você precisa ver Jesus. Você precisa ver essa grande luz. Você precisa ouvir essa voz. E olha que interessante o texto. Os que estavam com ele não entenderam, não perceberam quem falava. Eles viram a luz, mas a voz foi para Paulo. Nessa noite a voz é para você, José. Nessa noite, Túlio, é para você. Para as irmãs, a voz é para você. O Senhor quer aparecer de maneira especial para cada um de nós aqui. Para mudar o rumo da nossa vida. Para nos fazer geração final. Talvez você chegou nessa conferência cansado pelos açoites, pelas pedras, pela filosofia, pelo sofisma, pelos enganos, pelos fake news, pelas influências dos nossos colegas, não conseguindo ver, ou até mesmo com o coração voltado para outra coisa. Mas nessa noite, o Senhor quer aparecer para você. Amém. A luz do Senhor quer brilhar para você. E quando a luz do Senhor brilha para nós, Ele muda a nossa história. Amém. Ele muda a nossa condição. Paulo ia para matar, mas quando viu o Senhor, ele levou vida. Ele anunciou a Jesus. Ele se tornou uma testemunha de Jesus. E suportou tudo o que suportou, como lemos em 2 Coríntios, por causa dessa visão. No capítulo 26 de Atos, ele fala para o rei Agripas: ó rei Agripas, não fui desobediente à visão celestial. Paulo não abriu mão de Jesus. Paulo não abriu mão do Senhor, dessa comunhão com o Senhor. E quais são os benefícios de ter essa visão? Não é só sofrimento. Tem os benefícios, né, Grimaldi? E quais são os benefícios? Primeiro benefício, João, capítulo 20. Vou apontar alguns, são muitos. João, capítulo 20. Versículo 19. Jesus aqui tinha sido crucificado, ressuscitou, e então seus discípulos estavam presos, escondidos dentro de casa. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Quem aqui ficou confinado em casa? Eu fiquei. Por causa do Covid. Com medo. Quem ficou com medo? Eu fiquei. Não é verdade? Quem não tem medo? Temos medo.
Aqueles estavam com medo dos judeus porque não sabiam se os judeus iam persegui-los por causa do nome de Jesus. E aí aparece Jesus, e qual é o primeiro benefício de ver Jesus? Ele nos traz a? Ele nos traz a? Vocês estão com sono? Não. Jovens, nós temos medos. Nós sentimos medo. Nos sentimos inseguros. E Jesus, quando viu a situação ali, ele não julgou isso. Ele não falou para os discípulos, não, eu não mandei vocês saírem para pregar o evangelho, agora vocês estão presos dentro de casa, vocês estão aqui fechados com medo. Mateus 28 fala, eu tenho autoridade, eu tenho poder e vou incumbir vocês de fazerem isso. Quando Jesus entrou ali, ele não julgou isso. O que ele fez? Paz seja convosco. Se está faltando paz na sua vida, busca o Senhor. Tenha esse encontro com o Senhor. Clame pelo nome do Senhor. Ele vai te trazer paz. Paz seja convosco. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Amém. A Bíblia, quando repete palavras, é porque são importantes. Amém. Grimaldi nos trouxe vários versículos falando de fé, só em 1 e 2 Timóteo. É porque é importante. E aqui nós vemos a situação, eles estavam trancados com medo, o Senhor traz paz. Já mudou a condição deles? Não. Passou 8 dias, eles estavam de quê? De novo, reunidos. Aí agora Tomé estava com ele, mas as portas estavam trancadas. E antes o Senhor falou, eu estarei convosco, ide. Não é verdade? Mas aí o que o Senhor trouxe para eles de novo? Paz. Porque eles precisavam de paz. Eles não estavam tendo paz. Estavam com medo. Não é verdade? Se você está sentindo medo, o Senhor pode te dar paz. Se você está sentindo insegurança, o Senhor pode te dar paz. Ó Senhor Jesus. Segundo, Mateus, capítulo 14. O irmão Grimaldi compartilhou um pouco conosco a situação ali de Pedro andando sobre as águas. É o mesmo texto, mas eu quero compartilhar a parte superior do texto. Em Mateus 14, versículo 24 ao 27. Agora quero pedir a um hermano de habla hispana para poder ler para nós. Mateus 14, 24 a 27, por favor. Senhor Jesus. Amém. 24. Allí ya tenéis, gracias. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Amém. Então Jesus pediu para os seus discípulos passarem para o outro lado. Jesus não foi com eles. E aí o barco começou a ser açoitado. Com a tempestade, as ondas agitadas. E os discípulos começaram a ficar com medo. E nessa situação, hein, Estevão? Você já imaginou? Era de noite, mar agitado, aquele desespero. Vai afundar, não vai afundar? E aí você olha no horizonte, você vê uma imagem. Você não sabe o que é. O que você faz? Fala, agora o barco está para afundar e me vem um fantasma? Não, aí não. E na hora que eles viram isso, sentiram medo,
começaram a gritar, desesperados, e falaram: é um fantasma. Para eles ali, acabou, vamos morrer. O barco vai afundar, o fantasma já veio nos buscar. Né? Já veio recolher, já veio fazer a coleta. Não é não? Mas imediatamente, ele se identificou. Não é verdade? E o que ele disse? O que ele disse? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Estejais animados. Agora, vamos ver a ótica do Senhor. Como é que estava o mar? Tranquilo? Não, agitado. Estava navegável? Não estava. Como é que estavam os discípulos? Como vocês, com sono? Não, vocês não estão com sono, né? Ei, irmãos, o que vocês acham? Os discípulos estavam tranquilos no barco? Como é que eles estavam? Desesperados. Agora vem o fantasma, que não é um fantasma. Como é que estava Jesus nessa situação? Estava tranquilo, andando sobre o mar. E aí, ele chega no barco. Como os discípulos vêm, ele vê o desespero dos discípulos, aquela gritaria. Agora, irmãs, para vocês. Vocês já imaginaram um bando de homens gritando? Vocês já imaginaram isso? Vocês conseguem perceber o que seria um bando de homens desesperados gritando? Ah! Vocês conseguem olhar para os irmãos aqui e ver essa cena? Sim. Eram os discípulos. Eram os discípulos. Mas Jesus, que nos traz paz, ele veio com a paz. E encorajou os discípulos. Falou: tem de bom ânimo. Amém. Não se preocupem. Não fiquem agitados, ansiosos. Os jovens são cheios de preocupações. Até os mais novos. Se eu vou conseguir um PlayStation 5? Não é verdade? Os mais novos? Ou se eu vou conseguir um jogo tal que custa uma fortuna? Depois vai evoluindo as preocupações. Escola, faculdade. O mar começa a ficar agitado. Você começa a ficar açoitado. E aí quando o Senhor aparece, você acha que é um fantasma. Casar, não casar, com quem casar, trabalhar, aqui em Portugal, na Espanha, onde eu vou, o que eu vou fazer? Ah, que desespero! E aí vem o Senhor com a paz e fala assim: jovens, amados filhos, Amém. tem de bom ânimo. Sou eu! Sou eu! O Senhor está se apresentando essa noite para você. Ele está falando para nós: sou eu. Amém. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Amém. Não é verdade? Passamos ou não passamos por isso? Experimentamos ou não experimentamos isso? Mas Jesus quer se mostrar para nós. O Senhor quer se mostrar para nós. O Senhor quer nos dar uma visão. O Senhor quer nos dar uma visão que governe a nossa vida. E aí sabemos, Pedro, se és tu, manda ir contigo. Então Pedro caminha um pouco, afunda na sua caminhada, clama por Jesus, o Senhor estende a mão, salva, entra no barco e acalma a tempestade. Não é verdade? Quer acalmar a tempestade da sua vida? Quer acalmar o anseio do seu coração? Tem de bom ânimo. Amém. Porque o Senhor está contigo. Amém. O Senhor está na sua vida. Confia no Senhor. Crê no Deus que existe. Tenha fé, né, Glimão? Tenha fé. Que muitas vezes nos falta. Mas o Senhor pode nos dar. Ó Senhor Jesus. Amém. João capítulo 10, versículo 10. Versículo bastante conhecido.
Agora eu vou pedir para uma irmã na faixa etária de 18 a 25 anos para ler para nós. De pé, com ânimo. Tem de bom ânimo. João 10:10. Não temos irmãs entre 18 a 20 anos? Então pode ser até 25. Por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Amém. E a tenham Em em abundância. Amém. A reação foi boa desse versículo, hein? O ladrão, vamos ler como aprendemos nesses dias, né? Devagar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A função do inimigo de Deus é roubar, matar e destruir. Não pensem, jovens, que no mundo você vai ser bem aceito. Satanás te engana com isso, que vai te receber bem, mas no fundo ele quer matar, roubar e destruir. Te oferece muitas coisas boas, como oferece a mim, como oferece aos irmãos, mas o intuito dele é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus essa noite está vindo. Amém. O Senhor Jesus essa noite está aqui no nosso meio. E ele veio para fazer o quê? Eu vim para que tenham vida. Fala isso. Eu vim para que tenham vida. É só isso aqui de vida? É só um copinho desse aqui de vida? Para que a tenham em Abundância. Para que a tenham em abundância. Vocês têm ideia do que é abundância? Agora não vai dar para ver, mas vocês sabem o que tem aqui atrás. Não sabem? Você consegue ver o final do mar aqui atrás? Você consegue falar assim, não, termina ali. Você consegue ver isso? Sabe o que o Senhor Jesus veio trazer para você e para mim? Muito mais do que isso. Amém. Infinitamente mais do que isso. Nem altura, nem largura, nem profundidade pode mensurar essa vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Amém. E precisamos ter essa clareza de que fora do Senhor Jesus, fora da vida de Deus, o objetivo é roubar, matar e destruir. Você quer morrer? Você quer morrer? Juan, quer morrer? Quem aqui já foi roubado? Rebeca, qual é a sensação de ser roubado, irmão? Você fica feliz? Oh, me roubaram! Medo, porque te roubaram. Ninguém quer morrer, ninguém quer ser roubado. Você quer ser destruído? E quem já foi roubado da mão armada? Com arma na cabeça ou coisa assim. Qual foi a sensação, Túlio? Você ficou feliz? Cumprimentou? Muito bom, muito bem executado o seu assalto. Gostei da sua arma, hein? Você falou isso pra ele? Falou? Eu fui assaltado no hospital. É engraçado essa reação, não é? Mas quando nós deixamos o Senhor, nós estamos fazendo isso. Quando nós não vemos o Senhor, nós estamos fazendo isso. Falando para Satanás, muito bem, você me roubou. Estou feliz. E sabe o que ele roubou? O que você tem de mais precioso? O que você tem de mais precioso? O Senhor, a paz que o Senhor me dá, a palavra, o descanso no Senhor. Sua vida. Não é verdade? Se eu tirar a sua vida, o que sobra? A carne. E o que Satanás veio fazer? Roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Sua vida. Mas o Senhor faz diferente. Amém. Aleluia! Amém.
Por isso, quando nós lemos esses versículos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Senhor falando conosco, a nossa reação não pode ser: Ele me deu vida. É verdade. Não faz sentido. Quando Paulo viu a luz e escutou a voz, o que ele fez? Quem és tu, Senhor? E logo mais adiante, o que eu tenho que fazer? Ó Senhor Jesus. Amém. Porque quando ele ouviu, é Jesus, então se esse é Jesus, se esse é o Salvador, se esse é aquele que veio para salvar, para me dar vida e abundância, o que eu tenho que fazer? Ó Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer? Às vezes a ordem está invertida, nós batemos palma para Satanás, para as coisas do mundo, é bonito. Escutar música do mundo é bonito. Aplicativos que não nos trazem edificação. Muitas redes, né, Grimaldi? São tantas redes que a gente fica enredado, preso. E aí, não estamos percebendo que é para roubar a nossa vida, é para roubar a nossa juventude, é para destruir o nosso coração, é para destruir o nosso ânimo. Mas o Senhor Jesus essa noite quer aparecer para nós. O Senhor Jesus quer aparecer para você. Ele quer aparecer para mim. Com essa palavra de amor. Com essa palavra de misericórdia. Com essa palavra para a geração final. Eu vim para dar vida e dar em abundância. Se nós estamos desfrutando pouco, a culpa não é de Deus. Certo. A culpa é minha. Porque Ele quer dar vida em abundância. Paulo desfrutou o que desfrutou. Paulo viu o que viu. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Amém. O Senhor falou para ele: você vai ser minha testemunha daquilo que você viu e de outras coisas que eu ainda vou aparecer para você. O Senhor não aparece só uma vez, não. O Senhor quer aparecer todos os dias. O Senhor quer ter comunhão contigo todos os dias. O Senhor precisa da tua presença, jovem. O Senhor ama a nossa presença. E isso faz a diferença. Isso muda a nossa vida. Essa visão muda, esse encargo muda a nossa disposição, a nossa entrega, o nosso amor. Por isso Paulo suportou o que suportou. Por isso Paulo passou pelo que ele passou. Não é porque ele era melhor, não era porque ele era mais forte, não era mais bonito, porque ele tinha 30 mil seguidores no Instagram. Não é nada disso. Paulo viu a Jesus. Amém. E nessa noite nós precisamos ver a Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Já estou suando aqui. Amém. João 16. E o tempo está indo embora. João 16, 33. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse barulho é meu? É, né? Vai lá, Marcos, pode ler. Força. João 16, 33. Sim? Tá. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Amém. Tenham coragem. Tenham? Coragem. Tenham? Coragem. Coragem. Por quê? Eu venci o mundo. Amém. No mundo, passeis por aflições. No mundo, seremos perseguidos. No mundo, não nos vão aceitar. No mundo, nos vão chamar de loucos por falarmos de Jesus. Atos 26, Paulo dando esse mesmo testemunho da sua conversão, dessa grande luz. Em um determinado momento, Hefesto interrompe a Paulo. Fala: Paulo, para. As muitas letras te fazem delirar. Você está louco. Você está louco por causa dessa visão. Você está louco por causa do aparecimento de Jesus. Você está louco em falar que Jesus pode te dar vida. Você está louco por confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Quem já ouviu isso aqui?
Quem já escutou isso? Você é um cristão. Você é louco por ser um cristão. Se Jesus estivesse voltando, como vocês falam, já tinha acontecido há muito tempo. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Vamos deixar de correr a carreira por causa disso? Vamos acreditar no que o mundo nos fala? O mundo, nós vamos passar aflição. E de novo vem a palavra, tem de bom ânimo. Amém. Sabe por quê? Porque quando nós vemos a Jesus, quando nós temos comunhão com Ele, nós vencemos essas coisas. Porque Ele venceu. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.